pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao nosso curso de Elementos de Álgebra. A gente estava falando na aula passada sobre anéis quocientes e hoje a gente vai continuar a discutir esse assunto. Vamos dar uma olhada? Então, o que a gente viu antes? A gente viu antes que se a gente tem um anel comutativo e um ideal, a gente pode declarar dois elementos do anel como equivalentes, pedindo que a diferença deles pertença ao ideal. Isso é o que a gente chamou de equivalência módulo I, né? E mostramos que isso realmente é uma relação de equivalência e particiona o anel em classes de equivalência disjuntas. Agora, a gente vai continuar e vamos introduzir uma estrutura de anel no conjunto de classes de equivalência. Então, vamos lembrar como que a gente fez no nosso exemplo principal, né, que a gente sempre usa e sempre retorna a ele, que é o exemplo de Zn. Então, quando a gente estava lá em Zn, a gente tinha n classes de equivalência, né, de 0 barra 1 barra até n menos 1 barra, e a gente introduziu soma e produto do seguinte jeito. Para somar duas classes de equivalência, a gente simplesmente tomava o elemento, um elemento que dá origem à classe de equivalência, qualquer um, né, tomava qualquer elemento do conjunto que é a classe de equivalência, somava e olhava em qual classe de equivalência estava a soma. E a mesma coisa para o produto. E isso funcionava muito bem, isso dava certo. O que eu quero dizer com isso funcionava bem? É que essa definição de soma e produto, ela depende de qual, em princípio, né, ela depende de qual elemento na classe de equivalência você vai usar para fazer a soma. E funcionar bem significa que, no fundo, a soma está bem definida, independentemente da escolha que você faz do elemento para representar a classe. E aí, o mesmo vai funcionar com a equivalência módulo I. Então, olha só, vamos pegar um anel R comutativo, vamos pegar um ideal. Então, a gente lembra que a classe de equivalência de um elemento é o conjunto de todos os elementos do anel que são equivalentes módulo I a esse A, né, cuja classe a gente está descrevendo. E aí tem uma notação que nós vamos introduzir agora, que é para denotar o conjunto de todas as classes de equivalência módulo I. Essa notação é R barra I. A gente lê assim, R quocientado por I ou R quociente por I. Então isso, por enquanto, é só um conjunto, e este é o conjunto de todas as classes de equivalência de todos os elementos do nosso anel R. Beleza. Aqui a gente tem essa descrição formal, né, em fórmulas do que eu acabei de falar, que o quociente é o conjunto de todas as classes de equivalência, são todos os A barra para A em R. E agora vamos colocar soma e produto no conjunto de classes de equivalência. Então vamos definir como que a gente soma duas classes de equivalência e como que a gente faz o produto de duas classes de equivalência. A definição vai ser igualzinha à do caso dos inteiros módulo N. Para somar duas classes de equivalência, para somar a classe A com a classe B, a gente pega qualquer elemento na classe A, soma com qualquer elemento na classe B e olha, depois de fazer a soma, que é a soma no anel mesmo, né, olha qual que é a classe dessa soma que foi realizada e a mesma coisa para o produto, tá? A primeira coisa que a gente precisa fazer com essa definição é entender que ela independe da escolha de qual elemento a gente escolheu na classe para fazer a soma e para fazer o produto. Porque senão, essa não é uma boa definição, né? Se ela depender da escolha de quem representa a classe, ela não funciona em geral. Tá? Então a gente precisa provar que ela independe de qual elemento é escolhido para representar a classe. Maravilha, então a ideia é assim, o que a gente precisa provar? A gente precisa provar que se eu tenho dois elementos, A e A' na mesma classe módulo I, e B e B' na mesma classe módulo I, então não tem diferença módulo I entre somar A e B ou somar A' e B'. Isso vai provar para a gente que aquela soma é bem definida. Não importa qual representante da classe eu tomo, se eu trocar o meu representante de A para A', né, o representante da classe A barra, se eu trocá-lo de A para A' e o representante da classe B barra, eu trocá-lo de B para B', ainda assim, a soma do A com o A' vai estar na mesma classe da soma do A' com o B', mostrando que a minha soma é bem definida. E a mesma coisa eu vou precisar fazer para o produto. Então vamos ver que isso funciona. Se A é congruo a A' módulo I e B é congruo a B' módulo I, por que A mais B é congruo a A' mais B' módulo I? Porque a diferença entre A mais B e A' mais B' pode ser escrita na forma A menos A' mais B menos B'.
E cada um destes fatores, A menos A' e B menos B', pertence ao ideal, porque isso é o que quer dizer que A é congruo a A' módulo I e B é congruo a B' módulo I. Soma de dois elementos no ideal está no ideal é grupo abeliano, então a gente provou que a soma é bem definida. E para o produto vai funcionar igualzinho. A gente pega AB menos A'B', precisamos provar que essa diferença está no ideal. Aí a gente reescreve AB menos A'B' na forma B vezes A menos A' mais A' vezes B menos B'. E aí a gente nota que isso está no ideal porque A menos A' está no ideal e a gente sabe por definição de ideal que se eu multiplicar qualquer elemento do ideal por um elemento do anel, eu não saio do ideal. Lembra, ideais absorvem a multiplicação por elementos do anel. Então, multiplicando A menos A', que está no ideal porque A é congruo a A' por hipótese, por B, eu continuo no ideal. E multiplicando B menos B', que está no ideal porque B é congruo a B' por A', eu continuo no ideal. Maravilha! Assim a gente conclui que a nossa definição de soma e de produto funciona e é boa. Agora, eu não vou fazer todas as verificações, mas vocês podem, com uma certa, como um treino aí para lidar com a estrutura de anéis, verificar que com essa soma e esse produto, o conjunto de todas as classes, né, o R quociente por I, é de fato um anel comutativo. A identidade desse anel vai ser a classe do zero, né, vai ser o zero barra. Se você lembrar a descrição dos ideais, você vai ver que zero barra, como conjunto, é 0 mais I. É você simplesmente tomar todos os elementos da forma somar o zero com um elemento do ideal I. E isso é o próprio ideal I, né? Então, é curioso que o próprio ideal I, que é o cara que você está quocientando por ele vira a classe do zero, né? Ele vira o elemento nulo do quociente, o inverso aditivo do quociente. E a identidade multiplicativa vai ser a classe do 1. Existe um homomorfismo de anéis aqui, que chama homomorfismo canônico, que é aquele que manda um elemento do anel para a sua classe. A gente já encontrou esse homomorfismo no caso de Zn, né? Mandar o elemento para a classe. E a definição que a gente faz de soma e produto, ela é feita exatamente para fazer com que essa função natural, né, mandar um elemento para a sua classe de equivalência, seja um homomorfismo de anéis. Então, assim como aconteceu em Zn, essa função natural vira um homomorfismo exatamente com a nossa definição de soma e produto. Esse homomorfismo é também sobrejetor, né? Fácil ver porque toda classe de equivalência é classe de algum elemento de R. Agora nós vamos ver dois teoremas muito, muito importantes, inclusive nós vamos utilizá-los depois no estudo de corpos, que dizem o que acontece com um anel comutativo, quando você quocienta este anel por um ideal primo ou por um ideal maximal. Então, o primeiro destes resultados diz o seguinte: se você quocientar um anel por um ideal primo, não vai haver no quociente divisores de zero. Então, olha que legal, lembra que eu falei para vocês que ideais primos eram ligados a este problema dos divisores de zero? É exatamente aqui que vem essa ligação. Quando você quocienta por um ideal primo, se havia divisores de zero no anel, não vai haver mais depois do quociente. É como se esse quociente consertasse o problema da existência de divisores de zero. Então vamos ver por que o quociente de um anel por um ideal primo não tem divisores de zero. É se e só se, tá? Então o quociente não tem divisores próprios de zero se e só se o ideal é primo. Então, para fazer uma direção da demonstração, vamos supor que I é ideal primo. Vamos pegar dois elementos no quociente que tem produto zero, e a gente quer provar que pelo menos um deles tem que ser zero. Isso é provar que o quociente não possui divisores de zero, né? Se o produto de dois termos dá zero, pelo menos um deles tem que ser nulo para não haver divisores de zero. Mas agora, lembra de como a gente definiu o produto. O que é fazer A barra vezes B barra? É fazer AB, simplesmente o produto AB no anel, onde A é qualquer elemento do conjunto A barra, B é qualquer elemento do conjunto B barra, e aí depois que a gente faz o produto no anel, a gente toma a classe de equivalência deste produto. Então, A barra vezes B barra é AB barra sobre
o produto dos elementos. Então, o fato de A barra B barra ser zero quer dizer que AB barra é zero. E agora, igualdade de classes de equivalência quer dizer, né, se essas duas classes de equivalência são iguais, é porque AB menos zero, ou seja, AB, pertence ao nosso ideal I. Só que I é primo. E a definição de ideal primo diz que se o produto de dois elementos está no ideal primo, pelo menos um deles tem que estar no ideal. Então, se AB pertence a I, é porque A pertence a I, ou B pertence a I. Mas o I é a classe do zero no quociente. Então, se A pertence a I, é porque o A barra é o zero barra. Se B pertence a I, é porque o B barra é o zero barra. Tudo bem? Então, a gente provou exatamente que se o ideal é primo, o quociente por este ideal primo não tem divisores de zero. Agora, a volta. Vamos supor que o quociente não tem divisores de zero. Precisamos provar que o ideal é primo. Então, como que a gente prova que o ideal é primo? A gente pega dois elementos do anel, aqui chamados AB, tais que o produto desses dois elementos está no ideal. Precisamos provar que pelo menos um deles está no ideal, essa é a definição de ideal primo. Mas se o produto AB está no ideal, é porque o AB barra é zero, é o zero barra, né? A gente já sabe que o ideal é a classe do zero. E como AB barra é, por definição, A barra vezes B barra, a gente chega em A barra vezes B barra igual a zero barra. Só que o nosso quociente não tem divisores de zero. Então, se o produto de dois termos é zero, um deles, pelo menos, tem que ser nulo. Então, a gente conclui que ou A barra é zero ou B barra é zero. Mas aí acabou, porque A barra ser zero significa que o elemento A está no ideal I, e B barra ser zero, que significa que o elemento B está no ideal I. Então, se eu tinha um produto de AB em I, e disto segue que A está em I ou B está em I, a conclusão é que o ideal I é primo. E essa é exatamente a conclusão que a gente queria obter. Bacana, né? Então, vamos ver agora o caso do ideal maximal. Vamos ver o que acontece quando a gente quocienta o nosso anel para um ideal maximal. Então, lembra lá que o ideal maximal é um ideal que não é igual a todo o anel e que não está contido em nenhum outro ideal que não seja ele mesmo ou o anel inteiro. Tá? Ele é maximal. Legal. Então, o teorema diz o seguinte, que o quociente do anel por um ideal maximal é exatamente a próxima estrutura algébrica que a gente vai estudar, que se chama corpo. Então, isso aqui é quase que uma introdução aos corpos, no sentido de que a gente descobre a necessidade de definir a estrutura algébrica chamada corpo, porque esta é a estrutura algébrica que tem o quociente de um anel por um ideal maximal. E o que é um corpo, para a gente poder fazer a demonstração deste teorema? Um corpo é um anel comutativo, que não pode ser o anel nulo, né? Não pode ser o anel que só tem o zero e nenhum outro elemento. E, além disso, todos os elementos não nulos têm que ser inversíveis. Tá? Então, um corpo é um anel não nulo em que todo elemento diferente de zero, diferente da identidade aditiva, tem inverso. Então, vamos provar, né, esse último resultado aqui dessa aula, que diz que o quociente por um ideal maximal, o quociente de um anel por um ideal é um corpo se só se o ideal é maximal. Então, nós vamos fazer só um dos lados, tá, pessoal? Não vamos fazer ambos, vamos fazer só uma das implicações. Nós vamos supor que o ideal é maximal e aí nós vamos provar que o quociente é corpo. Este é o lado mais difícil da demonstração. Eu gostaria que vocês tentassem fazer como um exercício, né, ou depois consultassem no material base do curso, a outra direção dessa demonstração. Né? Por que se o quociente é corpo, o ideal é necessariamente maximal. Legal, então, lembra a nossa hipótese é que I é um ideal maximal, beleza. Então, a gente tem que pegar um elemento não nulo no quociente, a gente quer provar que o quociente é corpo, então a gente já sabe que o quociente é um anel comutativo, a gente já sabe que este quociente não pode ser o anel nulo, porque o ideal I não é igual a todo o anel R, então esse quociente não pode ter só o zero, tá? Então resta, já que a gente sabe que o quociente é um anel comutativo não nulo, resta só provar que todos os elementos não nulos são inversíveis. Beleza, pegamos um elemento não nulo, a barra diferente de zero barra, e temos que encontrar o inverso multiplicativo para ele. O que significa que a barra é diferente de zero barra em termos de elementos do conjunto A barra? Significa que um elemento A que dá origem à classe de equivalência A barra, não pertence ao ideal.
Então, a gente usa o fato que A não pertence ao ideal para construir um novo ideal que vai resolver o nosso problema. Então, a ideia é a seguinte. A gente constrói esse conjunto J, que é feito de todos os elementos da forma AX mais B. O A a gente já tem, ele vem da escolha da nossa classe de equivalência A barra. X é qualquer elemento no anel R e B é qualquer elemento no ideal I. Tá? Então, esse conjunto J, né, pode ser denotado assim, A vezes R mais I. Né? São todos os elementos que são do tipo A vezes um elemento do anel mais um elemento do ideal. É fácil verificar que esse J é um ideal. Eu deixo para vocês essa verificação precisa ser feita, né, para vocês acostumarem a manipular essa álgebra de anéis e de ideais. Esse ideal, ele contém o ideal I, né? Por que o J contém o ideal I? Porque você pode pegar todos os elementos em J em que você escolhe x igual a 0. Quando você toma x igual a 0 aqui, o elemento de J é simplesmente um elemento B de I. Então, J contém o ideal I. Legal. J não pode ser igual ao ideal I. Por quê? Porque o A está em J. Vamos verificar que o A está em J. Toma x igual a 1, que é um elemento do anel. Toma B igual a 0, que é um elemento de qualquer ideal. Então, vai dar A. Isso quer dizer que o A pertence ao conjunto J. Só que o A não pertence ao conjunto I. Então, o conjunto J e o conjunto I são diferentes porque a gente conseguiu exibir um elemento que está em um e não está em outro. Mas o I é um ideal maximal. E o J é um ideal que contém o I e que não é igual ao I. Qual que ele pode ser? Né? Só pode ser o anel inteiro. Os únicos ideais que contêm um ideal maximal são ele mesmo e o anel inteiro. Como o J não é o ideal maximal, ele tem que ser o anel inteiro. Agora, o que a gente conclui de J ser o anel inteiro? A gente conclui que o elemento idêntico da multiplicação tem que estar em J. J é o anel inteiro, contém todos os elementos do anel. Então, o 1 pode ser escrito na forma AX mais B, por ser um elemento de J. 1 se escreve como AX mais B, com X no anel e B no ideal. Toma classe de equivalência nessa igualdade. Toma classe de equivalência do 1, classe de equivalência do AX mais B. Classe de equivalência do AX mais B é, deixa eu apagar só um pouquinho aqui, classe de equivalência do AX mais B é a classe do AX mais a classe de B, e a classe do AX é a classe de A vezes a classe de X, mais portanto, aqui a classe de B. Logo, a única coisa que resta observar é que a classe de B é 0, é a classe do 0, porque o B pertence ao ideal I. Né? O nosso Bzinho, olha lá a definição do J, né? O nosso Bzinho pertence ao ideal I. Como o B pertence ao ideal I, a classe dele é 0, e, portanto, resta só A vezes X na expressão A vezes X mais B, todos com barra. Pessoal, acabamos de provar que A barra vezes X barra é 1 barra. O que é isso? Isso é exibir um inverso multiplicativo para A barra. Esse X barra que nós provamos que existe, ele é um inverso multiplicativo para A barra. Tudo bem? Então, a gente acabou de encontrar esse inverso. Essa é uma demonstração bem bonita, que ilustra muito bem assim, este processo de lidar com essa estrutura algébrica, com a estrutura algébrica de anel, né, com os ideais. Este lado é mais difícil da demonstração, o outro lado é um pouco mais simples, mas também exige um pouco de trabalho para entender que é válido. Muito bem, assim a gente termina a parte de anéis quociente e descobrimos a necessidade, estudando o quociente de anéis por ideais maximais, de apresentar uma nova estrutura algébrica chamada corpo. Então, a gente vai começar o estudo dos corpos. Eu espero vocês lá. Um abraço e até breve.